Novos líderes para um novo tempo. Os Juízes, esta lição número 5 da classe de adolescentes. A mensagem: todas as pessoas daquela geração também morreram e seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Juízes capítulo 2, versículo 10. Será que você tem se lembrado do Senhor? O que o Senhor fez na sua vida, na vida dos seus pais? Ou você já se esqueceu? Certamente, se você está aqui, é porque você continua se lembrando do Senhor. E isso é importante. É o mais importante que temos a fazer na vida, é sempre nos lembrar do Senhor e adorar a beleza do seu santo nome. Mas o povo de Israel sempre se esquecia do Senhor. Então, quando as coisas apertavam, eles voltavam para o Senhor, oravam ao Senhor, e o Senhor, por sua misericórdia, atendia o pedido e levantava um juiz. É importante que nós venhamos compreender, que em todas as esferas nós sempre precisamos de pessoas, líderes, juízes, para nos dar um norte. Imagina, por exemplo, o trânsito. Imagina se não tivesse um guarda de trânsito para colocar ordem no negócio. Imagina como seria. Seria igual à China, né? A China só Jesus. Melhor na Índia. A Índia, o trânsito na Índia é terrível. Mas, incrivelmente, eles lá se entendem bem, né? Mas, de modo geral, nós, por exemplo, na igreja nós temos o pastor, que é o nosso líder, o líder do departamento. Na escola nós temos os professores, os diretores, que são líderes. No trabalho temos o nosso chefe. Então, tudo nós temos líderes, nós precisamos de líderes. Mas será que nós temos que se esquecer do Senhor para se levantar um líder? Não precisa, né? Vamos descobrir. O período dos juízes se iniciou logo após a morte de Josué. Todavia, quando a geração de Josué passou, a geração seguinte se esqueceu de Deus e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Cada um fazia o que queria. Isto teve consequências, pois Deus permitiu que os inimigos derrotassem Israel e os subjugassem. Quando fazemos tudo aquilo que nós queremos, ou como diz o mundo, tudo que der na telha, as consequências virão. E independente das circunstâncias, independente se eu ou você somos cristãos ou não, as consequências virão. E veja que Deus permitia que os inimigos de Israel vencessem Israel e fizessem deles o que queriam. Por quê? Porque Deus, Ele é santo, Ele é justo e Ele não deixará impune as pessoas que se rebelaram contra Ele. Então, se alguém, o povo de Israel, ou no caso nós, se for trazer para nós, pessoas cristãs que estão na igreja, acha que Deus não vai entrar em juízo, porque eu sou pastor, então Deus não vai pesar a mão sobre mim. Claro que pesará. Porque eu sou irmão da sua geração, da mesma geração. Claro que o Senhor pesará se falhar. É claro que quando nós pecamos, nos arrependemos, o Senhor nos perdoará. Mas a consequência do pecado, esta é inevitável. Nós teremos que arcar com as consequências. Portanto, há um grande perigo. Eu quero fazer o que eu quiser, eu quero ser livre. Bom, você é livre para fazer o que você bem quiser da sua vida. Mas a consequência virá. É melhor ficar debaixo da mão potente do seu pai e da sua mãe, a mão, eu digo a mão forte, a mão potente mesmo, a mão do Senhor, e ser obediente. Da mesma forma, se você for uma pessoa obediente aos seus pais, os seus pais estarão do seu lado, estarão de acordo com você, irão proteger você. Mas se você começar a ficar com rebeldia, o que acontecerá? Os seus pais verão o perigo, em alguns casos, e deixará você ver a consequência do que é aquilo que você está fazendo. Porque tem uma hora que o limite chega, a paciência da pessoa se esgota. Até Deus vê, por exemplo, o livro de Naum, há um momento que a paciência de Deus se esgota também. Então, nós vamos continuar firmes no propósito de nós não nos rebelarmos contra o Senhor e continuarmos obedientes à sua palavra. Para quê? Para não vir as consequências do pecado. Porque se nós estamos com santidade com o Senhor, certamente nós não pecaremos. Porque o que a Bíblia diz? Do que se queixa o homem se queixa do quê? Dos seus próprios pecados. Então, como você tem uma vida diante de Deus, diante do altar do Senhor, então você não peca. Uma vez que você não peca, então a consequência do pecado não virá. Hora de aprender o período dos juízes.
Todavia, após a morte de toda essa geração, os descendentes se esqueceram do Senhor e das coisas que ele havia feito por Israel. Eles se envolveram com o culto às divindades pagãs de Canaã, se rebelando contra Deus. Veja que toda a geração ali de Josué era uma geração que estava com o Senhor. Chegou até a dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Juízes 24:12. Então, o que vai acontecer, né? As situações, as circunstâncias que nós veremos são de pessoas que se rebelaram contra Deus. A geração seguinte dessa geração de Josué, o que eles fizeram? Eles se apartaram do Senhor, não quiseram mais saber, não estavam nem mais aí, como diz aí, né? Não estavam nem mais aí fora do Brasil. Porque eu acho que eu te dei a referência errada, né? Deixa eu ver aqui direitinho. Antes da gente prosseguir aqui, só para ter certeza do negócio. Eu falei 24:12 de Josué. Não é essa a referência, não. Mas eu vou deixar a referência aqui direitinho para não haver confusão. Então, o povo de Israel, a geração de Josué, estavam com Josué. Mas a geração que veio seguinte foi desobediente. Foram até atrás de outros deuses, né? Deuses pagãos, né? Idolatria por cima de idolatria. E Deus abomina. Está aí um pecado que Deus aborrece a Deus, é a tal da idolatria. É até difícil essa questão de pecados mais que tem uma consequência pior, mas o pecado da idolatria, há um caso interessante em Êxodo 20, versículo 2, fala sobre não terás outros deuses diante de mim. O que é isso? É o primeiro mandamento, não terás outros deuses. Se dele ficou ali em primeiro lugar, é porque ele tem muita importância, né? E infelizmente muitas pessoas hoje estão indo após outros deuses, até mesmo pessoas da igreja, que está numa situação de estar na igreja, mas está cultuando outros deuses lá fora, está indo após outras religiões e até casos extremos, né? Pessoas que cristãos aí misturados aí com a maçonaria. Há até um caso aqui de a gente ver ter uma noção. Existe uma questão sobre a maçonaria. A maçonaria, ela é uma seita. Ela é uma seita. Então, quando uma pessoa é somente da maçonaria, é um direito que essa pessoa tem. Ela é livre para ser da maçonaria. O problema é quando essa pessoa é cristã, se diz cristã, inclusive muitos pastores inclusive são maçons, e isso é ruim. Por quê? Porque isso aqui é uma idolatria, está colocando outro Deus diante de Deus. Então, se um pastor é maçom, ou se alguém que se diz cristão é maçom, sabe que o inferno é ali. Não tem para onde fugir. Não, lembra que a Bíblia diz? Não servireis a dois senhores, porque se agradar um, vai desagradar o outro. Então, o nosso Deus, ele não quer outros deuses diante dele. Ele não aceita que nós venhamos ter outros deuses diante dele. Ele é somente o único Deus. Eu falei aqui da maçonaria, mas tem tantas outras religiões que muitas pessoas estão na igreja dizendo que estão servindo ao Senhor, mas na verdade estão aí no meio de outras religiões, né? O que chamam de ecumenismo, né? Ecumenismo. Então está aqui louvando ao Senhor, mas está lá na outra religião. É claro que nós vamos, mais uma vez aqui eu vou enfatizar que a outra religião tem todo o direito de existir, né? A pessoa aqui no Brasil é um estado laico, tem todo o direito de ser de qual religião quiser, mas uma pessoa que se diz cristã está misturada lá com outra, ele sabe que o inferno, a sua vida vai para o inferno, a sua alma vai para o inferno. Isso aí a gente não tem para onde ir, né? Não tem uma outra alternativa, né? Dizer algo diferente disso. A juíza Débora, entretanto, Baraque impôs a condição de que só iria lutar se Débora o acompanhasse. Débora respondeu dizendo que iria com ele, mas como consequência ao seu pedido, as honras da vitória sobre Císera não ficaria com Baraque, e sim com uma mulher.
É muito interessante esse ponto. Vai falar sobre a questão da mulher, as mulheres empoderadas, né, que as pessoas dizem hoje. Pois bem, essa Débora era uma pessoa, claro, diante do Senhor. Ela fez tudo o que tinha que fazer. Mas olha a palavra dela. A honra não vai ser sua, falando para Baraque, vai ser de uma outra mulher. O que isso implica? Principalmente para nós homens, nós devemos de fato mostrar que nós somos homens. E na hora da guerra, somos nós que devemos ir. Nós não devemos ficar dependendo de uma mulher. E aqui não é uma questão de ser machista, né? Como muitas pessoas pensam, né? Mas isso é questão de machismo. Não, isso não é ser machista. É o homem se colocar no lugar de homem. Você já viu mulher indo para a guerra? É claro que em alguns casos até pode ir, não há nenhum problema de uma mulher ir para a guerra, não há nenhum problema disso. A questão é, o papel é do homem. Então o homem tem que se impor como homem e fazer o que tem que fazer. Inclusive aqui na obra do Senhor. Na obra do Senhor, se o papel é do homem, o homem tem que ir lá e fazer. Por exemplo, as mulheres de modo geral, quando tem que fazer algo na igreja, você vê que elas não deixam pontas soltas, elas vão lá e fazem o que tem que fazer, porque elas são eficientes e são dedicadas naquilo que elas fazem. Ora, se a mulher é dedicada, por que nós homens nós não somos? Nós devemos ser igualmente e até mais do que elas, apesar que ser mais dedicado que a mulher é bem difícil, porque elas são muito dedicadas. Então, aqui o ponto é a honra. A honra que muitas vezes deve ir para uma pessoa acaba indo para outra. Por que foi para outra? Porque essa que deveria fazer o trabalho não fez. Então nós temos que fazer o nosso papel. Se é o seu papel fazer algo, vai lá e faça, cumpra o seu papel. Os juízes Gideão e Sansão. Gideão, o juiz corajoso. É neste contexto de escassez e medo que Gideão é chamado por Deus para libertar o povo de Israel. Ele estava malhando trigo no tanque onde se pisavam as uvas. O que uva tem a ver com trigo, né? Para se esconder dos inimigos, quando o anjo do Senhor apareceu diante dele. Gideão se achava indigno do chamado, mas Deus confirmou a sua vontade. Acabei de dizer para você que você tem que fazer o seu papel, não é assim? Pois bem, veja aqui uma lição interessantíssima de Gideão. Onde Gideão estava malhando trigo? No lugar onde pisavam as uvas. O que isso quer dizer para nós? Se eu não tenho um lugar adequado para fazer o meu trabalho, eu vou fazer o meu trabalho num lugar que não é adequado. Eu não vou dar desculpa. É isso que é o ponto. Se eu não tenho um lugar para malhar o trigo, eu vou malhar o trigo onde pisam as uvas. Eu não vou dar desculpa, o trabalho tem que ser feito, eu vou fazer, eu vou dar meu jeito, eu vou fazer aqui, vou fazer ali, mas a obra do Senhor terá que ser feita. E por que isso é importante? Porque quantas vezes hoje as pessoas ficam dando desculpas para não fazer a obra do Senhor? Lembra de Moisés? Dizendo que não era eloquente, essa coisa toda. Não posso fazer. Jeremias disse, eu não sou só uma criança, Jeremias 1,12, né? Eu sou apenas uma criança. O Senhor logo repreendeu. O que isso é para nós? Apesar que você está aí vivendo a sua adolescência e acha que, mas eu sou apenas uma pessoa que está vivendo a adolescência. É na adolescência que se aprende. Então você está ciente de que, independente das circunstâncias, ainda que você não tenha um lugar adequado para fazer o seu trabalho, faça o seu trabalho em outro lugar. Não deixe de fazer aquilo que você precisa fazer. Veja que Gideão se escondeu ali dos inimigos. E foi justamente nessa dinâmica, né, de se esconder dos inimigos e continuar trabalhando, né, fazendo o trabalho ali num lugar adaptado, né, vamos assim dizer, né, improvisado, foi justamente nesse cenário que o anjo do Senhor apareceu para fazer o chamado a Gideão. Por que o Senhor chamou Gideão para esse negócio? Porque viu que Gideão não era aquele tipo de pessoas que davam desculpa, ele chegava e fazia, ele dava o jeito dele, né, como diz o mundão aí. Né? Sansão, escolhido desde o ventre da sua mãe. Sansão foi atacado pelos filisteus, capturado e torturado. Ele foi humilhado, tendo seus olhos perfurados e se tornou um escravo. Sansão perdeu sua força porque o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Aqui 2 pontos. Primeiro é o ponto de que o Espírito do Senhor se apartado de alguém. Davi falou lá em Salmo 51:10, não retires de mim o seu Espírito Santo. Por quê? Porque Davi sabia que sem o Espírito Santo ele morreria, ele não viveria. Ele seria uma pessoa que
vivia sem direção, né? A força do Senhor sairia dele, não teria mais a presença do Senhor, e nós sem a presença do Senhor nada somos. E isso aqui é um ponto, né? Fazer com que não deixar o Espírito do Senhor sair de nós. Isso aqui é o ponto principal. Qual é o outro ponto? Cuidado com quem você conta os seus segredos. Se Sansão não tivesse falado o seu segredo para Dalila, ele não teria passado por essa humilhação, né? Tanto a humilhação psicológica, que ele era humilhado, né, de frente às outras pessoas, e ainda teve os seus olhos perfurados. Imagina, por exemplo, que dor que foi sentir, né, ter os olhos perfurados. Então, quando você mostra os seus segredos para uma pessoa que não deve, você sempre padecerá consequências, às vezes até mesmo de tortura, né? Questões psicológicas e até mesmo de chantagens. Então, cuidado com quem você está contando os seus segredos. As melhores pessoas para você contar o seu segredo é o Senhor Jesus e os seus pais. Fale para os seus pais. Se porventura também tem algumas, de modo geral, as pessoas, professores de modo geral, costumam ser bons conselheiros, né? Professores lá da escola, mesmo que eu digo, da escola bíblica dominical também, geralmente professores costumam ser bons conselheiros. Mas mais uma vez eu vou enfatizar: procure seu pai e a sua mãe. Tem um problema? Fale com eles. Não mostre os seus... Aqui seria a questão da força de Sansão, né? Sansão falou onde consistia a sua força, e foi por isso que ele ficou fraco. Ele tinha muita força física, mas não tinha força psicológica, emocional, para não revelar o seu segredo a uma mulher estrangeira. Então veja aqui o grande problema que podemos trazer para o nosso lado. Cuidado com os segredos com que você conta com pessoas que não são cristãs. Mas você acabou de dizer que os professores são bons professores, são bons conselheiros. Sim, são bons conselheiros, mas também não são todos. Então você precisa ter um crivo, ter um cuidado para ver com quem você vai falar os seus segredos, né? Olha lá. Hoje em dia tem essa questão dos segredos comprometedores, né? Olha lá o que você anda fazendo, olha lá o que você anda, por onde que você anda. Vigia. Então, mas se porventura você precisa de falar com alguém, fale com seu pai, fale com a sua mãe. Mas a vergonha vai ser maior. Não, não vai ser. Fale com seu pai e com a sua mãe. Você vai ter um norte muito melhor. Por mais que a princípio seja dolorido, seja doloroso, vergonhoso seu pai e sua mãe saber, mas é muito pior quando o mundo sabe. Porque o seu pai e sua mãe não vai chantagear você, mas o mundo, eles vão. Se vão. E vão tirar tudo de você, né? Então, cuidado com os segredos com quem você conta. Ou melhor, os segredos para quem você conta, né? Conclusão: o período dos juízes foi marcado pelo ciclo: desobediência, derrota para inimigos, clamar a Deus, liderança de um juiz e vitória sobre os inimigos. Esse não é um bom modelo. Nós devemos ter uma vida firme e constante na fé em Deus. Nós devemos continuar firmes no propósito do Senhor, para que nós não venhamos, de uma forma direta, ficar passando por humilhações, torturas, sentindo dor física, como foi o caso de Sansão, né, que teve o olho perfurado. Depois, quando foi destruído o templo de Dagon, as colunas, né, o templo em si, né, caiu em cima dele, imagina a dor, e com isso ele morreu, né? Então, veja que por conta de contar um segredo, ele foi humilhado, torturado e ainda morreu por consequência disso. Então, cuidado com os seus segredos. Isso é muito importante que você conte para os seus pais. Importante mesmo é que você não tivesse esse tipo de segredo, né? Olha lá o que você está fazendo, hein? Mas se tem, é melhor compactuar, né? Compartilhar com pessoas que realmente você sabe que amam você. E seu pai e sua mãe são pessoas excepcionais que realmente amam você. Vamos praticar. Número 1, 300. Número 2, Jael. Então que nós venhamos ter sempre em mente novos líderes para o novo tempo, os juízes. E você, porventura, pode ser um líder também, né? Deus pode levantar você ali, não uma questão talvez não de juiz, né, que hoje já não tem essa ideia, na questão bíblica do negócio, né, da questão cristã, quero dizer, juiz existe juiz federal, esses juízes por aí, então você também pode ser, claro que pode, só estudar para isso. Mas na perspectiva cristã,
o Senhor pode levantar você como líder. Mas você precisa estar enquadrado dentro da santidade, ser escolhido por Deus e não pelos homens. Você precisa ser escolhido por Deus. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!